Minutos sobre a proteção de Deus, do início à 29ª sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2014. Da 45ª legislatura, solicito o senhor primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Estão presentes vereador Claudinho, Helenice, Bira, Tite, Roberto Campos, Dr. Chaves, João Henrique e Claudinei Damalho. E Odair Pirinoto. Feita a verificação, havendo número legal regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente da sessão. Ofício do expediente, documento do Executivo. Ofício número 326 de 2014, encaminha resposta ao requerimento 138 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício número 327 de 2014, encaminha resposta ao requerimento número 357 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. À disposição dos vereadores. Ofício número 328 de 2014, encaminha projeto de lei número 116 de 2014, que cria 20 vagas no cargo de professor de ensino fundamental constante na tabela D do anexo 1º da Lei nº 670 de 92. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Ofício número 329 de 2014 encaminha resposta ao requerimento 539 de 2014 de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Ofício número 330 de 2014 encaminha resposta ao requerimento número 529 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui. À disposição dos vereadores. Presentes o vereador Raimundo Rui e Heberson. Ofício número 331 de 2014 encaminha resposta ao requerimento 535 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício número 332 de 2014 encaminha resposta ao requerimento número 495 de 2014, de autoria do vereador Odair Pirinoto. À disposição dos vereadores. Ofício número 333 de 2014 comunica que será realizada audiência pública no dia 30 de setembro de 2014, às 9 horas, na Câmara Municipal. À disposição dos vereadores. Ofício número 334 de 2014 comunica que será realizada audiência pública no dia 30 de setembro de 2014, às 10 horas, na Câmara Municipal. À disposição dos vereadores. Ofício número 335 de 2014 comunica a presença do senhor Alencar Aguiar Neto nesta sessão ordinária, realizada hoje, dia 29 de setembro de 2014, às 19h30. À disposição dos vereadores, documento legislativo, projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 312 de 2014, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, assegura a inclusão digital aos idosos, aposentados e donas de casa através dos laboratórios da rede pública de ensino. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação e Finanças. Projeto de lei legislativo número 313 de 2014, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, institui a semana de conscientização ao uso sustentável da água nas escolas da rede de ensino fundamental e médio localizados no município de São João da Boa Vista e da outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Finanças e Justiça. Os dois projetos 312 e 313 subscritos pelo vereador Claudinei, para que possa entrar na casa. Moções. Moção número 107 de 2014, de autoria do vereador Heberson Menezes, encaminha apoio ao evento Meeting Empresarial de Liderança. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Deliberação, vereador Heberson. Esse evento traz uma nova proposta, é uma proposta diferenciada para a cidade de São João da Boa Vista, para líderes e empreendedores de toda a região, na verdade, não só de São João, que deve acontecer na esportiva em novembro. Então está aí eu pedindo um apoio para casa, para que esse evento seja cada vez mais fortalecido, já que São João está transformando num polo regional aí de grandes líderes. Então, eu estou pedindo à casa aí essa moção de apoio. Eu peço licença subscrever a moção. Em deliberação, aprovado oficíssimo. A moção subscrita do vereador Claudinei, Tite, Rui, Claudinho e João Henrique. Moção número 108 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, envia votos de congratulações ao Departamento de Educação e à professora Jussara pela sua recolocação no antigo... Ela não é professora, pode tirar.
Eu já falei. E a Jussara pela sua recolocação no antigo posto. Em deliberação, aprovado oficial. Queria subscrever, Claudinei. A indicação número 108, Moção. subscrito vereador. A moção. Subscrito vereador João Henrique, Claudinho, Odair Pinenoto, Heberson, Roberto Tite. Campos, Tite. Moção número 109 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo. Congratula o coronel PM Humberto Gouveia Figueiredo pela nomeação para assumir o comando de policiamento do interior. Eu queria subscrever, até porque ele não está na casa. Queria subscrever o projeto. Em deliberação, aprovado A oficial. moção. A moção 109, subscrito vereador Claudinei, João Henrique, Rui, Tite, Claudinho e Odair Pinenoto. Moção número 110 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, parabeniza o trabalho realizado pelo CETRAN, pelo senhor Davidson Rodrigues Romero, referente ao trabalho realizado na rua Carolina Malheiros. Aprovado oficial. Zé Eduardo, presente também, doutor Zé Eduardo. Requerimentos. Requerimentos. Requerimento número 591 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, solicita mais atenção do motorista que passa pelo ponto de circular existente no final da Vila 1º de Maio. É maior ou é mais? Desculpa, É em vereador. deliberação. É o ponto circular da 1º de maio, que ele fica na pista e já tem vários passageiros que estão reclamando que eles estão passando em alta velocidade e não estão parando ali. Até eu já mandei um ofício para o Ronaldo, porque eles estão falando que aquela placa indicando 1º de maio, FEOB e FAI, está atrapalhando a visão deles. Então, vamos ver se consegue remover aquela placa, mas até que se remova essa placa, pedimos atenção para eles que se passe devagar, que eles sabem que existe um ponto de circular ali, então vários passageiros reclamaram que eles estão passando direto, não está dando tempo deles pararem ali. Esse é o... Em deliberação, aprovado oficial. Requerimento número 592 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, solicita informações sobre a empresa Grabox Advogados Associados. Em deliberação, aprovado oficial. Requerimento número 593 de 2014, de autoria do vereador Leonildo Chaves, solicita informações sobre a vigilância sanitária estadual sobre a interdição da UTI da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, referente à superbactéria encontrada. Em deliberação, aprovado oficial. Requerimento número 594 de 2014, de autoria de todos os vereadores da Casa, solicita informações sobre obras efetuadas no Recanto Jaguari. Em deliberação, aprovado oficial. Requerimento número 595 de 2014, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita ao CETRAN estudo para aumentar o redutor existente na rua Ratcliffe, em frente ao campo de futebol do Pratinha. Em deliberação, aprovado oficial. Requerimento número 596 de 2014, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita ao CETRAN a pintura dos redutores existentes na Avenida Rodrigues Alves. Em deliberação, aprovado oficial. Requerimento número 597 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita informações sobre gastos com segurança na 37ª Semana Guiomar Novaes. Em deliberação, aprovado oficial. Eu queria subscrever, se o autor permitir. Requerimento 594, subscrito vereador Chaves, vereador João Henrique. Indicações. Indicação número 400 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita o recapeamento da rua Conrado Janelli na Vila Brasil. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Presente o vereador Fernando Betti. Indicação número 401 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a manutenção e recapeamento da estrada do sítio dos Grulli. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 402 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita à prefeitura melhorias na estrada sítio Caiana. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 403 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a poda de árvore na rua
Rosalvo Jorge da Costa, cruzamento com a rua Pedro Alberto da Fonseca. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Ofício do expediente. Ofício número 203 de 2014 do Conselho Tutelar encaminha escala de plantões do mês de outubro de 2014. À disposição dos vereadores. À disposição dos vereadores. Ofício número 214 de 2014 da Polícia Militar do Estado de São Paulo encaminha resposta ao requerimento 496 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira. À disposição dos vereadores. Ofício número 215 de 2014 da Ordenação Diaconal convida os vereadores para a celebração eucarística do pastor Dom Davi Pimentel. À disposição dos vereadores. Ofício número 216 de 2014 do Departamento Municipal de Educação, devolutiva do requerimento 522 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constando do expediente dessa sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra do pequeno expediente. Antes do pequeno expediente, queria pedir um minuto pelo falecimento do nosso ex-vereador, Dr. Lupe. Pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada de inscrito no pequeno expediente. Não tem nenhum vereador inscrito. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão à parte destinada ao grande expediente. Inscrito o senhor Orlando Jorge dos Reis. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que solicite a verificação da inscrição para o uso da tribuna livre nessa noite. Está escrito o senhor Orlando Jorge dos Reis, que usará a tribuna para falar referente à inauguração da Praça Sérgio Vieira de Mello. Não está presente, senhor. O mesmo não se encontra. No próximo. Não Mais havendo, nenhum inscrito. não havendo mais nenhum cidadão, encerro a tribuna livre, passo a sessão à parte destinada ao uso da palavra do grande expediente pelos vereadores. Palavra livre. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos vereadores inscritos a ocuparem a tribuna nesta noite. Não tem nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, solicito a recomposição das comissões permanentes. Recomposta comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Senhor presidente, Só me dá licença? só queria Senhor presidente, avisar pela ordem. os... Pode falar. está suspenso? O senhor me dá Já licença? terminou o pleno. Tem uma pessoa na tribuna, a Ângela, que gostaria de fazer uso da palavra. Não, ela não está inscrita, mas ela pediu a permissão. Eu queria até que a dona Ângela esperasse. Nós estamos esperando o Alencar. Aí nós colocamos a senhora aqui na frente também. Na educação, que nós vamos querer que isso, né, seja percorrido assim, porque ele vem dar umas informações que vocês precisam e que a gente também necessita, certo? Então eu acho que eu queria que você esperasse, se fosse possível, a gente fazia tudo junto. Pode ser, dona Ângela?
Então, muito obrigado. Então, nós vamos esperar até ele chegar, porque eu falei para ele que era às 8h30, hoje a sessão andou mais rápido, não tinha ninguém que usava a tribuna, então, por isso, eu falei para ele que ele podia chegar até às 8h30, né? Então... Algum vereador que tiver alguma dúvida, tá? Queria pedir para os vereadores, vários lugares, vocês para a gente, em primeiro lugar, gente, eu queria pedir para o auditório, silêncio, que o Alencar vai explanar tudo, vai explicar tudo primeiro, depois ele vai abrir para perguntas, tá? Alencar, à sua disposição, João. Nós que agradecemos a sua vinda aqui até a Câmara para explicar. Né, Alô? Eu agradeço a oportunidade. Estou retornando a essa casa depois de um bom tempo. Os colegas devem saber, mas talvez o pessoal do auditório não saiba. Eu fui vereador por 4 mandatos, 16 anos, e sei da importância dos trabalhos que se desenvolvem nessa casa. E a convocação, o pedido que o Claudinei me fez em nome da Câmara, é uma tentativa da gente explicar os critérios, a forma, detalhes de como é que foi organizado a seleção e sorteio do programa Parque dos Resedás e por que é que isso foi feito. Né? O mais importante, além de dizer foi feito assim, tem que dizer também o porquê. Então, eu começo lendo parte... perdão, eu vou fazer uma explicação antes disso. Para que o pessoal tenha uma compreensão boa do que está acontecendo agora, do que aconteceu no programa passado, lá do Jardim das Hortênsias, é preciso que se entenda que cada programa tem uma origem, o recurso, e tem uma regra. E essas regras, elas vêm para a prefeitura meio que pré-determinadas. A prefeitura tem uma margem muito pequena para dizer vou alterar isso ou não. No caso do Jardim das Hortênsias, por exemplo, que era um programa financiado pelo governo do Estado de São Paulo, que foi entregue em julho, lá permitia-se salários, família com salário eles falam 0, né, mas até quem ganha menos de um salário, até 10 salários mínimos podia participar. E havia cotas para determinadas faixas de renda. Quem estipulou isso? A CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo, junto com o governo do Estado, com a Secretaria de Habitação. Nós executamos o programa e cumprimos as determinações, quando foi organizado o sorteio, com as regras do governo do Estado. Por exemplo, uma diferença marcante que tem, além da faixa de renda, o Jardim das Hortênsias permitia e tinha uma cota para pessoa só. O cidadão que vive sozinho. Então, puderam fazer inscrição pela primeira vez na história dos programas habitacionais de São João, puderam fazer parte algumas pessoas solteiras e foi atendida uma cota de 3%. O Hortênsias tinha lá a regra também para atender deficientes, uma cota para deficientes e também foi obedecido. O Parque dos Resedá, que é o programa que nós fizemos a seleção e sorteio no dia... Quem me ajuda? Não lembro mais. 5? 13? Era para ser no dia 14, acabou sendo dia 13. Ele é um programa do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Só para uma explicação. Minha Casa Minha Vida existe em vários. Existe o faixa 1, que uma das regras que determina a regra
Número 1, vamos dizer assim, quem ganha até R$ 1.600 de renda familiar. Não pode ganhar mais do que R$ 1.600. É um programa Minha Casa Minha Vida, junto com Casa Paulista. O que é a Casa Paulista? É um programa do governo do Estado de São Paulo, que coloca dinheiro junto com o governo federal para possibilitar fazer uma moradia melhor. Então, o Parque dos Residás, ele foi constituído assim. A prefeitura doou o terreno, o governo federal, a prefeitura doou o terreno e toda a estrutura administrativa para gerenciar esse programa, seja na área de engenharia, seja na área de assistência social, e junto com isso, o governo do estado colocou mais R$ 15 mil do Casa Paulista. Então, nós doamos o terreno e essa estrutura. O Minha Casa Minha Vida compareceu com R$ 70 mil por unidade e o Casa Paulista com mais 15. Então, a empresa que está construindo tem R$ 85 mil para fazer toda a urbanização, não é só a casa. Toda a urbanização, pegaram lá num pasto, transformaram aquilo numa parte da cidade. Aí construção de água, esgoto, só a energia que não entra como custo, porque a Elec tem um programa conveniado com Minha Casa Minha Vida, ela coloca energia de graça. Mas a iluminação pública também sai desse dinheiro e a construção da casa. Com esses recursos, nós conseguimos fazer uma casa de excelente qualidade. É uma casa que tem o selo verde, ou seja, não foi usado um pedaço de madeira naquela obra, são 926 casas. A casa, para falar de uma maneira bem simples, é de concreto, com a parede de 10 centímetros, tem toda a estrutura elétrica, hidráulica e sanitária embutida, tem aquecedor solar, e a cobertura, a estrutura da cobertura é metálica, de forma que nunca vai ter cupim, né? Além de que não devastou nossas florestas aí, cortando mato para cobrir casa. E a telha convencional, a telha de barro. 54 metros quadrados de construção. Eu diria que de muito boa qualidade. Nós conseguimos chegar à sofisticação de colocar esquadrias de alumínio nas portas, as portas e as venezianas, tudo é esquadrilha de alumínio num programa de casa popular. Isso é eu diria que eu não conheço no Brasil nenhum conjunto de casa popular que chegue a esse nível de sofisticação. Nós conseguimos otimizar, vamos dizer, a utilização desses R$ 85 mil, junto à empresa, de forma a produzir uma casa muito boa e com a esquadrilha até de alumínio. A esquadrilha de alumínio, todo mundo sabe, é mais cara, mas também tem uma vida de durabilidade, né? Bom, isso do ponto de vista físico. O que regulamenta o programa Minha Casa Minha Vida? É uma portaria do Ministério da Cidade. Para quem não sabe, tem a estrutura da presidência e tem os diversos ministérios. O Ministério da Cidade é o ministério que cuida da construção de casa popular, dos programas do Minha Casa Minha Vida, de todas as faixas, especialmente do faixa 1, que é destinado a famílias de mais baixa renda. E essa portaria, ela traz toda a regulamentação de como que deve ser feito o processo de seleção e sorteio. A portaria tem o número 595, foi editado no dia 18 de dezembro de 2013. Foi publicado no Diário Oficial da União no dia 20 de 12 de 2013. Então, vamos dizer assim, se eu for ler toda essa portaria, nós vamos passar a noite aqui, mas os itens que mais importam. Primeiro item é com relação que você tem que atender uma família. Nesse caso, desse programa, as pessoas sós não puderam participar. Nós tivemos muita dificuldade lá para falar para a pessoa, né, que é sozinha, que ela não podia participar. Embora ela esteja cadastrada lá no nosso cadastro de demanda habitacional,
mesmo estando com a renda abaixo de R$ 1.600, ela foi impedida, vamos dizer assim, pela portaria de participar, porque a portaria fala claramente, o objetivo é atender uma família, cada unidade é atender uma família, então exclui-se, né, a pessoa só. E o primeiro ponto que a portaria fala, então, é da renda que não pode ser acima de R$ 1.600. Famílias que tinham renda declarada de R$ 1.650, nós tivemos que não deixar participar. Não pudemos incluí-las. Quem é que fez essa seleção? Nós temos tudo isso cadastrado, né, no computador, e o computador faz uma leitura, e todas as famílias que estavam acima de 1.600 foram separadas, e formamos um grupo de quase 3.000 famílias, ou 2.900 e poucas famílias, que se enquadravam na renda até R$ 1.600. Bom, nesse aspecto dos R$ 1.600, existe, e é preciso que todos saibam, os vereadores, a comunidade, que pode ter alguns furos, né? A pessoa declarou, foi selecionada ou foi sorteada para pegar essa casa, e está relacionada, está na nossa relação, mas essa relação vai ser submetida à apreciação da Caixa Econômica Federal, da gerência da Redur de Piracicaba. Se eles encontrarem lá qualquer evidência de que essa família que foi sorteada ou classificada, selecionada, tem renda superior aos R$ 1.600, eles cortam a família e imediatamente chamam o suplente. Então, vamos dizer, quem está hoje aqui nessa relação como selecionado e sorteado, ainda não está 100% garantido, vai passar por essa avaliação. Como é que a Caixa faz? Ela vai verificar pelo CPF se houve depósito de fundo de garantia, por exemplo, né, que é feito na agência da Caixa, e se o depósito de fundo de garantia for equivalente a um salário maior que 1.600, já está provado que a renda do cara era maior do que a que ele declarou. E aí já corta. E outros mecanismos que eles têm lá para verificar. Uma outra coisa importante que todos saibam, a Caixa, ela tem, pelo CPF da pessoa, ela sabe se a família participou de algum programa e já foi beneficiado com algum programa ou não. Se foi, corta imediatamente. Porque, eu não sei se o senhor sabe disso, no Brasil, né, tanto a CDHU como o Ministério da Cidade não admite que a pessoa venda uma casa popular e depois venha pleitear novamente e ser sorteado ou ser selecionado para isso. Então, também corta. Bom, a grosso modo, com relação à renda e a esses aspectos que eu estava tentando explicar, é isso. Eu posso garantir 100% que as famílias selecionadas e sorteadas não ganham mais de 1.600? Não. Eu não posso porque as rendas informais, a pessoa vai lá, como não está registrado, não tem nenhuma característica legal para eu pegar, nenhuma evidência legal para eu dizer essa família não está dentro da faixa de renda, então a pessoa vai lá e declara quanto ganha, né? E aí você tem que aceitar. Ele assina na ficha que ele está declarando é verdade, ele está sujeito às penas da lei, lá fala no decreto e tal, lá que falsidade ideológica, né? Quando a pessoa dá uma informação que não é correspondente à realidade. E eu acho que até entre as famílias que estavam selecionadas para participar do Parque da Sociedade, tem algumas que têm renda maior de 1.600, mas que eu não consigo, eu precisaria de prova para não deixá-las participar. Então, participaram. Principalmente profissionais liberais. Por exemplo, um pedreiro que trabalha sem registro. Todos nós sabemos quanto ganha hoje um pedreiro em São João. Pedreiro razoável. Ganha 2.000, 3.000. Eu tenho um que eu pago, ganha 3.500. Ele vai lá e declara que ganha 1.500. E eu tenho que aceitar essa informação. E isso foi feito dessa forma. Não tem como contestar. Até porque, se fizéssemos uma contestação, ela teria que ser extensiva a todos os profissionais liberais, né? Gesseiro, por exemplo.
né? Quem conhece trabalho de gesseiro sabe que ele ganha mais de R$ 1.500 por mês, R$ 1.600 por mês. Um bom gesseiro. No entanto, ele declara menos e participou. Esse é o furo que tem, que a gente não consegue cercar. Eu fiz questão de dizer, porque eu gosto muito de ser verdadeiro nas coisas que eu faço. Eu, de certa forma, passei por muitas contrariedades, né? Porque eu via lá o cidadão, e aqui em São João a gente conhece muitas das pessoas, eu sei que esse cara ganha mais, mas tinha que engolir o sapo, né? Bom, e aí a coisa mais polêmica. O item 4 dessa portaria fala dos critérios de priorização de candidatos. E fala assim: para fins de seleção dos candidatos a beneficiários, serão observados critérios nacionais e adicionais de priorização, conforme segue. São considerados critérios nacionais de priorização, conforme disposto na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, famílias residentes em área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas. Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar. E famílias que façam parte de pessoas com deficiência. Então, para vocês entenderem, cada um desses itens que eu li corresponde a um critério e cada critério corresponde a um ponto. A família que se enquadrou, por exemplo, a mulher responsável pela unidade familiar, ela ganha um ponto por essa característica. Se ela tiver um deficiente físico nessa família, comprovadamente um deficiente físico, ganha outro ponto. Aí ela já soma 2 pontos. No caso do primeiro critério, nós consideramos que em São João nós não temos nenhuma pessoa, nenhuma família morando nessas condições. E aqui faço uma explicação rapidinha, dizer que algumas pessoas que moram na beirada aí do córrego de São João, que inunda de vez em quando, queriam ter essa caracterização. Mas são todos inquilinos, não proprietários. E aí, quando é para enquadrar dessa forma essa característica, né, de área insalubre, de risco, a pessoa vem participar do programa com esse um ponto que ela consegue, mas a casa tem que ser demolida. Como eles são inquilinos, eu não pude enquadrá-los, porque a casa ia continuar lá, amanhã vai ter outra família lá. Então ninguém recebeu-se um ponto. Os critérios, depois eu vou ler aqui, os outros 3, seriam 6. Na verdade, em São João nós só tivemos 5. Né, porque esse primeiro critério não temos em São João, graças a Deus. Não temos áreas de risco, não temos favela, não temos nada disso. Aí fala aqui, no item 4.2.1, os critérios adicionais deverão harmonizar-se com os nacionais, estabelecidos no subitem 4.1 dessa portaria. Os critérios adicionais, eu estou lendo só o que é importante. Os critérios adicionais estabelecidos pelo Distrito Federal ou municípios deverão ser aprovados pelos conselhos distritais ou municipais de habitação, ou nos casos de inexistência, nos respectivos conselhos de assistência social. Então, aqui, faço um parênteses para explicar que nós fizemos reuniões, inclusive nessa casa, com a presença de alguns vereadores, nós convidamos os vereadores para participar desse debate, onde nós íamos junto o Conselho de Assistência Social da cidade e o Conselho Gestor de Habitação, íamos estabelecer os 3 critérios adicionais que a portaria manda fazer. E assim foi feito. E foram adotados os 3 critérios municipais. Quais são eles? E cada critério corresponde a um ponto. Morar em São João há 5 anos, pelo menos. Nós colocamos esse critério como, diria assim, como um filtro, para não deixar famílias que estão chegando em São João participar e tomar o lugar de uma família que está em São João há anos.
evitar que o pessoal da Prata, de Aguaí, de Aguaí, que costuma fazer isso, venha tentar se inscrever nos programas de habitação de São João, porque aqui tem muito mais casa popular do que nas outras cidades. Então, esses 5 anos teve esse objetivo. Foi discutido, de novo vou explicar, com o Conselho de Assistência Social. E o Conselho de Assistência Social, gente, são representantes da nossa comunidade das mais diferentes entidades. Por exemplo, tem pessoal, como é que chama aquela associação dos deficientes físicos? A APET. Eu não lembro de cabeça, mas são muitos, são mais de 10. Cada uma na sua área. A Casa da Criança, Conselho Tutelar, parece que tem, então são vários. Né? Todos eles participaram, e nós fizemos uma reunião aqui e fizemos uma votação para estabelecer esses critérios. E os critérios que foram adotados foram votados e aprovados por esse. Temos também o Conselho Gestor da Habitação, que são membros da comunidade que também participaram dessa discussão e da aprovação desses critérios. Um deles, eu já disse então, morar em São João há 5 anos. Isso com a finalidade de evitar migração e que outras pessoas viessem tomar o lugar de uma família sanjoanense. De outro critério que nós entendemos, discutimos bastante e nós achamos muito procedente colocar, é a família que tem as características da vulnerabilidade social. O que é isso? As assistentes sociais que nós temos em todos os bairros prestam serviço para todas as famílias que moram nos bairros. Mas ela conhece, eu diria assim, que as assistentes sociais têm na mão, assim, sabe de cor o nome das famílias que passam por extremas dificuldades. Casos muito, muito, muito precários. Você imaginar, assim, moram em condições subhumanas e passam dificuldades, são pessoas que normalmente estão inscritas no Bolsa Família, Bolsa Leite, em todos esses programas assistenciais. É uma família pouco estruturada, para não dizer quase desestruturada. Então, essa é a família que tem a vulnerabilidade social. Quem é que identificou? Exclusivamente as assistentes sociais. Eu, por exemplo, não identifiquei nenhuma. Foram todas elas com laudo assinado pela assistente social e responsabilidade delas, indicando essa família, fulano de tal, ela tem um quadro de vulnerabilidade social. E essa família ganhou mais um ponto. E por último, nós discutimos bastante aqui e tentamos achar uma fórmula que diminuísse as injustiças que aconteceram durante os últimos, não sei quantos programas de habitação que nós já fizemos, e que a família não tem sorte e ela concorre em condições de igualdade. Tanto a família que está pagando aluguel há 10, 15 anos, como a família que é recém-constituída, um casal que se junta aí, não precisa nem casar hoje, né, só fazer a declaração de união estável, ela faz essa declaração, vai lá e se inscreve. E lá no Hortência, por exemplo, dentro das faixas de renda, elas competiram em condições de igualdade no sorteio com quem estava pagando aluguel há 15 anos, 20 anos. E é muito comum, e para quem não sabe, eu contar um pouquinho da minha história, eu faço política habitacional, quer dizer, eu tomo conta dos programas habitacionais há 37 anos da Prefeitura de São João. Eu acho que paro agora daqui 1 ano e meio, 2, no final do mandato Vanderlei, eu pretendo parar, mas eu faço isso há muitos anos. E conheço, né, e via, né, em cada sorteio o desespero daquela família que estava 20 anos pagando aluguel e não tinha sorte, de novo, pelo azar, condenada a ficar pagando aluguel novamente. Isso foi levado à discussão junto com o Conselho de Assistência Social, junto com o Conselho Gestor de Habitação e alguns vereadores que participaram aqui dessa nossa reunião de trabalho. E estabelecemos que nós daríamos mais um ponto, que seria o último critério, né? Mais um ponto para a família constituída e morando em São João há 15 anos. As duas coisas juntas.
E isso deu um trabalho enorme para nós, porque para a família comprovar que estava morando há 15 anos, foi exigido que elas levassem aquele documento dos postos de saúde, dizendo que ela foi atendida naquele posto de saúde desde 15 anos atrás, no mais de 15 anos. Algumas não conseguiam, aí iam buscar histórico escolar de filho, ou contrato de aluguel de 15 anos, enfim, documento que de fato comprovava que aquela família que ia ganhar esse 1 ponto, ela havia se constituído há mais de 15 anos e morava em São João há mais de 15 anos. Então, é um ponto para prestigiar e tentar corrigir as injustiças que a sorte colocou na vida dessas pessoas. E elas ficaram pagando aluguel, estão pagando aluguel, até a gente entregar esse conjunto para aquelas que foram selecionadas. Então, esse último ponto. Então, dos 5 possíveis, nós tivemos, agora eu vou falar meio chutado, que eu não trouxe aqui, nós tivemos cerca de 6 ou 7 só que tinha 5 pontos. Porque aí... Quanto? Ah, você tem aí? Me ajuda então, Bé. Me ajuda que eu não guardei os números. 8 com 5 pontos. 8 famílias beneficiadas com 5 pontos. Isso. 60 e pouco. Com 4 pontos, foram beneficiadas 61 famílias. 61. Com 3 pontos, 442 famílias. Com 2 pontos, 4.385 famílias. Não, está errado. Está aqui, 4.300. Então foi impresso errado, não. Nós tínhamos só menos de 3 mil. Esse aqui saiu no Diário Oficial. Eu acho que foi impresso Lê errado. aí. É isso aí mesmo. Não enxerga, né? Então. É. Não, olha aqui, é 1.000, está muito pequeno, mas é 1.265 famílias com 2 pontos. 2 pontos. 1.265. Eu que enxergo mal, hein? É que eu estou com a vista ruim. E 1.170 famílias com 1 ponto. Checa aí para mim, para não ficar ruim isso, senão a informação fica... 1.200 e poucos com 2 pontos, 1.100 e pouco com 1 ponto. Dá os quase 3 mil, 2.900 e poucas famílias selecionadas. E aí, vou pedir um minutinho aqui só para eu achar o lugar que fala que nós tínhamos que dar 75% das casas para quem tinha 6, 5, 4 ou 3 pontos. Então, não foi de uma maneira aleatória que 511 famílias foram selecionadas. Foram obedecendo estritamente o que está disposto nessa portaria. Deixa eu achar aqui onde é que fala e eu vou ler para vocês. Do processo de seleção dos candidatos, antes disso, tem 3% das unidades obrigatoriamente destinadas a famílias com deficientes físicos. 3%. 3% de 926, se eu não me engano, dá 27. Foram 28. 28, foi 27,5, a gente tem que aproximar para mais, deu 28. E 3% do conjunto para famílias com idosos, sendo que idosos é considerado com 60 anos. Então, foi feito lá no dia do sorteio, para quem estava presente lembrar, nós sorteamos inicialmente os 3% correspondentes às famílias que não tinham 5, 4 ou 3 pontos, mas tinha deficiente, eram 37, se eu não me engano, sorteamos 28 casos. E o restante foi colocado na urna dos 2 e 1 pontos, conforme manda a portaria. E depois sorteamos 3% dos idosos, que não tinha 5, 4 e 3 pontos, eram 120 e poucos, sorteou então 28 famílias,
e o restante foi para a urna que tinha 1 e 2 pontos para participar junto com o restante do restante das vagas. Então, vamos lá. O item 5.6 da portaria fala que 75% de candidatos do grupo 1, que é esse grupo que tem maior número de pontos, e 25% de candidatos do grupo 2. Depois fala assim: caso o quantitativo de integrantes do grupo 1 não alcance a proporção referida na linha A do subitem 5.6, o ente responsável pela seleção deverá realizar sorteio entre os candidatos que atendam a 3 ou 4 critérios dentre os nacionais e adicionais, de forma a complementar o referido percentual. Se após a complementação de que trata o subitem anterior, o número de candidatos selecionados ainda não alcançar o referido percentual, será admitido que seja atendido o candidato do grupo 2, até ser atingido o total de candidatos necessário. Grosso modo, eu vou tentar explicar o que fala a portaria. 75% das casas, tirando 56 que já tinham sido destinadas, 28 para deficientes, 28 para idosos, o restante disso dava um número 600 e algumas... 653 casas. 600, ela vai me ajudar. Eu não tenho... eu tenho aqui, né, mas eu precisaria ficar lendo aqui para guardar. 653, né? 53. 653. Das quais nós tínhamos com 3, 4 e 5 pontos, 511. Então sobrou... Tem aí? Sobrou 359. Não. 359 foi para sorteio. Sobrou 142. 142 casas. Sobrou 142 casas, que somamos as 359 para ir para sorteio. Então, isso foi exatamente o que fala a portaria, que o jeito que a gente tinha que organizar essa distribuição das casas. 511 famílias tiveram a pontuação e atingiram a cota de 75% do conjunto. Não tínhamos todas elas, tínhamos só 511, com 3, 4 e 5 pontos. E aí o restante, as 142 casas que sobraram da cota dos 75%, somou-se aos 25%, então sobrou 359 mais 142, que foi para sorteio. Esse foi o critério que foi adotado. E não foi adotado porque o Alencar quis, não foi adotado porque a Eliane, lá da Promoção Social, quis, ou porque o Vanderlei quis. Foi adotado porque a portaria determina que a gente faça assim. Obrigatoriamente tínhamos que fazer assim. Então, as pessoas que estão, eu entendo e sei do desespero que é ficar pagando aluguel, né, da frustração de estar num sorteio e não ter sido contemplado, mas o que também é preciso saber que, graças a Deus, eu tenho a consciência muito tranquila, sou eu o responsável por esse processo de seleção, eu assumo toda a responsabilidade sobre isso, e eu fiz de acordo com o que está determinado na portaria. As pessoas que não tiveram a sorte, né, ou não tiveram as condições de ter os 3 pontos mínimos que já garantia pegar a casa, ou que não tiveram sorte no sorteio, elas vão, sei que ficam assim, muito... eu diria até, eu convivi com algumas lá que estiveram conosco na segunda-feira após o sorteio, desesperadas, que tinham uma esperança muito grande de ter a casa ali, né? Mas o que sobra é a informação de que nós temos em andamento outros 2 programas de 500 casas, também para baixa renda. Um deles está mais adiantado, chama-se Jardim Aurora, já negociamos a área, o projeto está sendo aprovado em São Paulo, e o pessoal da Caixa já fez até uma vistoria lá da área. É um pouco do lado, assim, da onde é a parte alta do Resedar. E vão ser construídas 500 casas nos mesmos moldes. Recursos do Minha Casa Minha Vida, mais recursos do Casa Paulista. O governo do Estado já nos assegurou, nós conseguimos 10 mil por casa. Estamos pleiteando os mesmos 15, e até a possibilidade de manter a mesma construtora aí, porque já está instalada e fez um produto de excelente qualidade,
para a gente começar esse programa. Bom, tudo relativo a esse programa, ao sorteio, eu tenho aqui na pasta o decreto, por exemplo, o decreto número 4.920, de 26 de junho de 2014, que ratifica a aprovação pelo Conselho Gestor do FINIS, Fundo de Habitação de Interesse Social de São João do Boa Vista, e do Conselho Municipal de Assistência Social, que estabeleceu critérios adicionais para a priorização de candidatos para o conjunto habitacional popular denominado Parque do Resedar. Essa portaria foi publicada no dia 26/6 de 2014, no Jornal Oficial. Eu tenho uma cópia aqui. Trouxe também o edital de seleção, que a gente sempre faz, da publicidade, as regras do que vai acontecer no programa. E aqui, o edital de seleção, tudo isso que eu expliquei, escrito e assinado, e publicado no jornal Gazeta de São João, do dia 5 de julho de 2014. Depois eu trouxe um comunicado, aqui, quando nós avisamos que a gente estava abrindo prazo para as pessoas levarem informações lá, principalmente essas referente a recadastramento e a informação de que constituía a família há 15 anos, foi feito um comunicado, foi publicado no jornal do dia 26 de julho de 2014, no jornal Gazeta de São João, e esse comunicado foi lido na rádio pelo menos umas 60 vezes, em todas as rádios. Nós fizemos questão porque as famílias que se enquadraram no programa ouvem mais rádio do que lê jornal. Então, divulgamos sempre no rádio. Eu dei entrevista na rádio, explicando os critérios e explicando dessa abertura de prazo, que chegou a um determinado ponto que as famílias ficaram muito angustiadas porque não tinham ido lá atualizar os dados. E aí pediram que nós abríssemos prazo. Nós abrimos até dia 15 de setembro. 15... Acho que é de setembro. Agosto. 15 de agosto. Isso. Né? Porque nós agosto. Tínhamos que pegar uma data e parar tudo para contabilizar. Quem tem 1, quem 2, quem tem 3, quem 4, tem 5 pontos para poder organizar o sorteio. E tivemos que fazer isso porque a Caixa cobra da gente, quando a obra chega num determinado nível, que ela está com 75% pronta, nós temos que fazer a seleção. Então não fizemos por acaso a seleção agora. Até foi ruim, porque algumas pessoas começam a misturar a estação, porque está a eleição aí, né? Graças a Deus que é eleição para presidente e deputado. Se fosse municipal ia ser um desastre. Ia falar que a gente estava fazendo por causa da eleição. A verdade é porque nós tínhamos atingido o coeficiente de 75% da obra, e nesse momento a gente tem que entregar a relação de famílias selecionadas para a Caixa. Por isso que nós tivemos que fazer nessa época. Bom, além disso, fizemos uma convocação para as pessoas comparecerem. Foi a convocação para o sorteio, seleção e sorteio, e aí com uma relação de todas as famílias que estavam cadastradas, com a forma que elas foram enquadradas. No caso, tem o idoso, o deficiente e o padrão, que é a grande maioria delas. Essa relação foi publicada no dia 6 de setembro de 2014 em todos os jornais. E nós fizemos questão de levar isso aí para postos de saúde, para creche, para todo lugar, para as pessoas tomarem conhecimento quem estava habilitado para participar do programa. Tivemos que fazer algumas retificações, porque houve erro de impressão. E aí o CPF de uma família saiu errada, nós fizemos uma retificação, publicamos em jornal. Tivemos que fazer outra retificação de outra família, também por problema de CPF, e publicamos no jornal. Tudo que a gente faz, a gente dá publicidade. Houve, por último, uma última retificação, que essa ainda não foi publicada.
Espera um pouquinho. Não, ela foi publicada no dia 20 de setembro de 2014, a última retificação, que era erro de digitação também no CPF da pessoa, e demos publicidade. Por último, nós temos a relação de todas as famílias, produzimos a relação de todas as famílias que foram selecionadas por sorteio e os 101 suplentes. Lá no dia, ficou muito demorado, né, os trabalhos, e aí nós sorteamos só 101 suplentes. Fizemos o resto do sorteio lá na promoção social, com a presença de pessoas da comunidade, com a presença de vários vereadores. Eu me lembro que eu vi aqui o nome do Rui. Quem mais que esteve presente? O Bete, Claudinei. Eu não estava aí, né, você sabe disso, eu estava viajando, mas foi feito e foi, eu acho que vocês podem atestar a lisura com que isso foi feito lá no setor de habitação da prefeitura. Então, na verdade, a Caixa manda a gente colocar no mínimo 30% de suplentes. Informalmente eles pedem 50%, e nós pusemos todo mundo de suplente. Fizemos sorteio de 1.920 famílias e ficaram todas elas na ordem de suplência. Qualquer família, primeira família que sair, entra o primeiro suplente. Se saírem 2, entra 2 suplentes. Se saírem 3, entra 3 suplentes. Se saírem 100 famílias, se a Caixa cortar 100 famílias, entra os 100 primeiros suplentes. Aqui tem a ata do processo de hierarquização dos 1.920 suplentes e os nomes de todos eles na ordem de suplência que foi completado, né, o sorteio de suplência. Por último, eu trouxe aqui uma coisa lamentável, que é um boletim de ocorrência que a empresa que está construindo as casas fez, no dia 12/9, onde eles foram lá pedir garantias policiais para manter o conjunto. Informaram que estava havendo depredação, algumas pessoas entraram no conjunto e danificaram casas que estavam prontas. E, por último, tenho aqui fotos de vidro das casas quebradas, casas estragadas de uma maneira geral. Felizmente foram poucas e já foram arrumadas. Bom, gente, eu espero ter sido bastante didático, bastante claro nas minhas explicações. E eu, antes de abrir a palavra para todos, eu quero partilhar das famílias que não foram contempladas dessa angústia que elas vivem. Eu sei como é que é isso. Sei porque vivo isso há 37 anos. Mas a gente tem regras que tem que cumprir, né? E quando a gente tem que cumprir, se eu não fizesse da forma que foi feito, nós estaríamos em desacordo, amanhã nós íamos ser penalizados por isso e até sofrer uma intervenção. Infelizmente, nesse Brasil que a gente vê tanta coisa podre, as pessoas nivelam por baixo. Acham também que aqui foi feito. Eu ouvi de várias pessoas, vi no Facebook a pessoa falando que nós demos casa para 511 famílias que nós quisemos dar. Eu mal conheço a maioria das famílias que estão entre as 511. Apenas atender os critérios de priorização que a portaria manda a gente fazer. Então, eu entendo, nós vamos tentar esclarecer alguma outra dúvida, mas questionar o processo em si, eu diria, tem que ir lá no governo federal, porque nós só cumprimos o que o governo federal mandou. Eu agradeço a oportunidade, espero ter sido claro e coloco à disposição aí para responder as dúvidas que tiverem. Agora a Sandra. Ângela. Primeiramente, desculpa. Antes de eu começar as minhas perguntas, boa noite a todos. Eu queria me retratar com o doutor Ademir, porque eu
aquele dia eu sabia que não podia falar com ele. Ele é um excelente médico, um excelente cara limpa, já está aí 2 anos consecutivos. O senhor me desculpa, tá, Sodemir? O Solencar, eu conheço o Solencar há 31 anos. Ele foi coordenador da habitação do Jardim Nova República 1, onde eu trabalhei lá, que eu tinha 13 anos de idade, era por horas lá, e tinha o Sobrechó também, que era o coordenador, e de lá não saí mais. Meu pai ganhou a casa e eu estou no fundo, morando até hoje. Os